E aí pessoal, beleza? Professora Juliana, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre histologia para poder chegar a um dos queridinhos da medicina, o ácido hialurônico. É isso aí, o ácido hialurônico, atualmente muito utilizado pela medicina estética, né, pelos dermatologistas, cirurgiões plásticos e também utilizado pelos ortopedistas para tratamento de artrose e também pelos oftalmologistas para tratamento de distúrbios oculares. Só que antes da gente falar do ácido hialurônico propriamente dito, eu gostaria de englobar aqui todos os tecidos corporais para a gente conhecer um pouquinho, entender como é que a gente vai chegar até o ácido hialurônico. Então, esse daqui é um resuminho, né, de uma aula de biologia sobre histologia, mas também tem informações relevantes para o seu dia a dia. Bom, histologia é um ramo da biologia que estuda os tecidos. Isso, histologia vem de tecidos, os tecidos corporais. Nós temos histologia na biologia animal e vegetal. A que a gente vai se referir hoje é sobre a histologia animal, que é bem diferente da histologia vegetal, certo? Então a histologia estuda os tecidos, mas o que são tecidos? Algodão, jeans, lycra? Não! Tecido, por definição, é um conjunto de células que realizam as mesmas funções, então elas vão ser semelhantes morfologicamente também, tá? Então, porque a gente às vezes tem essa definição em biologia de que um conjunto de células vai formar um tecido, mas eu faço esse adendo, não é só um conjunto de células, um conjunto de células que realiza a mesma função. No corpo humano, nós temos 4 tipos básicos de tecidos, e as divisões deles eu vou colocar na tela para você. É o tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. O tecido epitelial, ele é um tecido basicamente de revestimento. O epitélio, ele reveste os nossos órgãos e reveste todo o nosso corpo, a nossa pele, né? A pele é o tecido epitelial que a gente mais conhece, mais ouve falar, né? Então a função básica dele é de revestimento, mas ele também pode formar as glândulas, isso mesmo. As glândulas endócrinas que a gente tem no nosso corpo, né? Ou as glândulas exócrinas, elas são formadas de tecido epitelial também. O tecido muscular, por sua vez, é um tecido que possui células muito alongadas, porque a principal função dele é contração das fibras musculares. Ele é subdividido em 3 tipos. Musculatura estriada esquelética, que são os músculos do nosso corpo, musculatura estriada cardíaca, que é o músculo do nosso coração, e a musculatura lisa, que também na nomenclatura atual, né, é chamada de musculatura não estriada. O tecido nervoso, por sua vez, é um tecido composto pelas células de que tipo? Os neurônios. Sim, os neurônios são células específicas desse tecido e eles fazem a função, então, de transmitir os impulsos elétricos pelo nosso corpo. Sim, os impulsos que vão do seu cérebro, passam pela sua medula espinhal através do sistema nervoso, certo? Então esses impulsos é que fazem com que você reaja a algumas situações. Coloquei o dedo na chapa quente, né? Piquei meu dedo, machucou. Então todas essas sensações são do nosso tecido nervoso, por causa dos neurônios que fazem a condução, então, desses impulsos elétricos, ok? E aí faltou o tecido conjuntivo, já estamos chegando lá no ácido hialurônico. O tecido conjuntivo, ele tem várias subdivisões. Basicamente, ele é um tecido de preenchimento, de sustentação do nosso corpo. Ele preenche locais entre as células, ele possui, né, o que a gente chama de matriz extracelular, que é uma região de preenchimento entre as células do nosso corpo. Ele pode preencher com substâncias de textura líquida, textura gelatinosa ou mais endurecida. E aí, por causa dessas texturas, nós temos as diferentes divisões do tecido conjuntivo. Então, como a função principal do tecido conjuntivo é sustentar e preencher nossos espaços intercelulares, ele é classificado e subdividido de acordo com as células que compõem o tecido conjuntivo. Então, algumas das subdivisões do tecido conjuntivo.
tecido hematopoiético ou tecido hematocitopoiético ou tecido sanguíneo, que é responsável pela formação de células do sangue, né? O nosso sangue, então, ele é produzido pela medula óssea vermelha, que é uma região que está dentro dos nossos ossos. Futuramente, quando a gente nasce, a gente é riquíssimo em medula óssea vermelha para produção sanguínea. E conforme nós vamos crescendo, alguns ossos perdem a medula óssea vermelha e a transformam em medula óssea amarela, que é um depósito ali de gordura. Depois, se por um acaso o teu osso precisar voltar a produzir sangue, né, algum dos ossos que transformou a medula óssea vermelha em amarela, voltar a precisar produzir sangue, ele consegue reverter esse processo. A medula óssea amarela volta a ser medula óssea vermelha, certo? Os ossos em que a gente tem uma medula óssea vermelha bem concentrada é no osso externo, que está aqui, ó, no meio do tórax, e na parte de baixo aqui da coluna, que são os ossos que geralmente a gente faz o transplante de medula, né? Os ossos aqui da bacia, ok? Esse é o tecido sanguíneo. Vai produzir hemácias, leucócitos, plaquetas e os elementos do sangue, as proteínas que estão presentes no plasma, certo? Outra subdivisão do tecido conjuntivo é o tecido ósseo, isso mesmo. Fibras colágenas, fibras proteicas preenchidas por moléculas de sais minerais como cálcio e fósforo. A função do tecido ósseo é movimentar, locomoção e também rigidez, né? Rigidez para o nosso osso, para a nossa estrutura óssea. O tecido ósseo é muito importante para a movimentação, assim como o tecido muscular que a gente falou anteriormente, formando então aí o tecido esquelético, né? O sistema esquelético, que é composto então pelo esqueleto e pelos músculos. Porque se a gente tivesse só osso, a gente não ia conseguir dobrar ali, né, fazer os movimentos. E se a gente tivesse só músculo, a gente não ia parar em pé. Então, um tecido complementa a função do outro, fazendo aí os dois parte do sistema locomotor. Outra subdivisão do tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso, as cartilagens, né? Todo mundo já ouviu falar nas cartilagens, ó, tecido cartilaginoso, né? Entre os nossos ossos, ou na extremidade de um osso até o outro, nós temos as cartilagens. Temos tipos diferentes de cartilagem no nosso corpo, que nós podemos abordar numa próxima aula. O importante aqui é a gente saber que as cartilagens, elas conferem rigidez, mas ao mesmo tempo elas são flexíveis. É diferente, por exemplo, do tecido ósseo, né? A gente consegue movimentar as cartilagens. Outro tecido que faz parte do tecido conjuntivo, uma subdivisão, é o tecido adiposo, aquele maravilhoso, né? Que todo mundo ama. As células adiposas, que são chamadas também de adipócitos, que são as células que reservam gordura. Isso, que deixa você com aquela baninha, né? Também é uma subdivisão do tecido conjuntivo. A outra subdivisão que nós temos do tecido conjuntivo é o TCPD. O que é TCPD? Tecido conjuntivo propriamente dito. E esse tecido se divide em dois tipos que eu estou colocando aí na tela para vocês. Ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso, de acordo com a quantidade de matriz extracelular que esse tecido vai possuir, ok? O tecido conjuntivo propriamente dito é composto de muitas fibras proteicas, né? Arranjos de moléculas proteicas, que são principalmente as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares, ok? Mas e o ácido hialurônico aonde que tá? Finalmente nós chegamos nele. O ácido hialurônico, então, é um dos componentes do tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido ele também preenche muitos dos nossos órgãos, inclusive embaixo da nossa pele. Ele preenche o globo ocular e ele também preenche locais de articulações, como por exemplo o nosso joelho. Então, esse ácido de consistência gelatinosa é muito importante para o funcionamento do tecido conjuntivo propriamente dito. O ácido hialurônico, então, é um polímero orgânico. O que vem a ser polímero? Já falamos sobre isso em uma aula passada, né? O polímero é uma molécula grande, ela é formada de monômeros. Monômeros são as unidades pequenas, as unidades menores, as subunidades. E um polímero é uma subunidade grande, é uma unidade já
formada de vários monômeros. Então o ácido hialurônico é um polímero, ele é um ácido orgânico porque ele é um ácido carboxílico, ele é formado de moléculas que possuem carbono, certo? A fórmula molecular do ácido hialurônico estou colocando na tela para você agora, C14H21NO11, tá? O que vem a ser então a molécula do ácido hialurônico? O ácido hialurônico então é um polímero orgânico formado de ácido glicurônico ligado a N-acetilglicosamina. Então, a ligação do ácido glicurônico e a N-acetilglicosamina, mais ou menos 250 a 25 mil unidades ligadas, formam o ácido hialurônico. O ácido glicurônico é uma molécula muito semelhante à glicose, por isso que ele recebe esse nome. Ele tem algumas diferenças da molécula orgânica da glicose. Ele é muito semelhante, então. E a N-acetilglicosamina é um derivado da glicose. Então, quando esses dois componentes se juntam, eles formam como se fosse um disacarídeo. Então, essa união de disacarídeos emparelhados, um grudado no outro, um ligado no outro, forma as famosas moléculas que a gente conhece, que são as glicosaminoglicanas. E o ácido hialurônico é uma GAG, uma glicosaminoglicana, sem sulfato, sem molécula de enxofre. Os outros componentes da matriz extracelular que possuem glicosaminoglicanas, a maioria deles são sulfatados. E o ácido hialurônico não, ele possui só nitrogênio por causa da N-acetilglicosamina, certo? O ácido hialurônico, quanto mais idade nós temos, menos ele se concentra no nosso organismo. Ou seja, nós vamos perdendo o ácido hialurônico com o tempo. E qual é o problema de nós perdermos esse ácido hialurônico com o passar dos anos no nosso corpo? Bom, uma das consequências é que a gente pode ter problemas oculares, como a gente acabou de falar, porque o tecido conjuntivo ocular é preenchido por ácido hialurônico. Outro problema muito comum de se acontecer com essa perda de ácido hialurônico é a artrose, as dores nas articulações, principalmente joelho, né, cotovelo, e aí é feito um tratamento com uma injeção de ácido hialurônico nessas regiões do corpo, né, para poder amenizar essa dor. A cartilagem vai ficando desgastada, né, pela falta de ácido hialurônico. E outra coisa que nós também podemos ter em consequência dessa perda de ácido hialurônico são as famosas rugas, isso mesmo, os pés de galinha, as rugas faciais, o desabamento do tecido da face. Porque o ácido hialurônico ele tem uma função de hidratação no nosso corpo e ele também é responsável por manter a estrutura do colágeno do nosso corpo. É ele que ajuda a sustentar essas fibras. E como a gente vai perdendo a hidratação com o passar dos anos, a tendência é que a nossa face, a nossa pele desabe, certo? Então o que as pessoas têm procurado hoje na medicina estética com o ácido hialurônico? Fazer o preenchimento dessas regiões, preenchimento de sulcos, preenchimento de olheiras, porque além dele ajudar a hidratar o nosso corpo, uma das funções do ácido hialurônico é volumizar. E com o passar do tempo, nós vamos perdendo esses coxins de gordura, que é tecido adiposo, que também é material conjuntivo, mas nós também vamos perdendo o ácido hialurônico na face e em outras partes do corpo também, nas mãos, né, em outras regiões. Mas na face fica mais aparente, porque daí a gente consegue enxergar, né, como a gente tá vendo o rosto das pessoas todos os dias, a gente acaba percebendo o envelhecimento das pessoas pelo desabamento do rosto, né? Existem até alguns dermatologistas que comparam ali o rosto com um triângulo, né? Conforme a gente vai envelhecendo, esse triângulo inverte a posição e o nosso rosto vai dando um aspecto de velho, tá? Como que é produzido esse ácido hialurônico que é injetado, né, via estética ou também no ortopedista, né, para tratamento de joelho e tal? Ele não é retirado de pessoas vivas ou de pessoas mortas, tá? Com o advento da biotecnologia, sim, da biotecnologia, eles utilizam bactérias, isso mesmo, bactérias do gênero Streptococcus e gênero Lactobacillus para a produção de ácido hialurônico, exatamente. Eles fazem com que essas bactérias fermentem e como subproduto da fermentação elas produzem ácido hialurônico.
Existem bactérias também que possuem, né, ácido hialurônico na sua parede celular naturalmente. E existem bactérias, como elas possuem ácido hialurônico na parede celular, elas também produzem uma enzima chamada hialuronidase, certo? Essa enzima hialuronidase é essencial na hora de você fazer um procedimento estético, para você fazer um preenchimento, né, do rosto e tal, porque pode acontecer de dar algum problema. Qual é o maior problema e o problema mais grave que pode acontecer nesse processo de preenchimento facial? O ácido hialurônico ser injetado dentro de um vaso sanguíneo. Dentro de um vaso, né? Não é estourar um vasinho enquanto você faz o procedimento. Isso pode acontecer, algum vasinho pode se romper durante esse procedimento. Mas o ácido hialurônico, ele é uma molécula que a gente acabou de falar, que faz preenchimento intercelular. Então ele não pode estar dentro de um vaso sanguíneo. Existem imagens na internet, existem depoimentos de pessoas que acabaram por fazer esses procedimentos com profissionais não habilitados, e esse ácido hialurônico entrando dentro de um vaso sanguíneo pode causar até necrose, ok? Você pode ficar com o nariz necrosado, com a região da bochecha necrosada, com o queixo, com a boca, enfim, porque ele pode ser injetado em toda a sua face. Então é um perigo você trabalhar e fazer um procedimento desse tipo e não possuir a enzima hialuronidase, porque se tiver alguma coisa que dá errado no meio do procedimento, o médico está habilitado para poder utilizar essa enzima e retirar, né? Essa enzima degrada a molécula de ácido hialurônico, que ela é uma hialuronidase, e aí ele recomeça o processo e tal, né? E faz novamente. E também o médico tem todas as precauções possíveis para poder te conduzir a um hospital ou te fazer alguma manobra de emergência, caso seja necessário, né? Não estamos dizendo que isso sempre acontece, que isso é algo necessário, mas por precaução, todo médico possui essa habilitação, né, esse treinamento para poder resolver casos assim de que não saia como você espera, como o médico também espera, como todos esperam. Então, para qualquer imprevisto, um médico tem capacidade para resolver. Um médico, lógico, treinado, habilitado, um dermatologista, um cirurgião plástico, que são hoje as maiores linhas de médico aí que trabalham com essa parte de preenchimento, né, facial, preenchimento das mãos. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha achado essa informação útil, você já conseguiu relembrar um pouquinho de histologia animal, quais são os tecidos básicos que formam o nosso corpo, e tem muita gente que erra essas subdivisões, confundem ali as partes do tecido conjuntivo, em vez de tratar o tecido conjuntivo como um principal, coloca subdivisões como principal, né? Acontece muito isso em questões, já vi isso em questões de vestibulares, para te confundir, né? E você também conhecer um pouquinho sobre o ácido hialurônico, essa molécula poderosa que tem sido usada atualmente, né, para esses tratamentos tanto de doenças como também para devolver a juventude da maioria das pessoas. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque você já sabe, biologia não é para você ir bem na prova, não só para isso. Biologia é para a sua vida.